Qual é a versão adulta de descobrir que o Papai Noel não existe? Descobrir que chegar à aposentadoria é atingir um número financeiro e não atingir uma idade. Você pode fazer tudo certo e ainda assim falhar. Ou o inverso também é verdadeiro. Descobrir que alguém que você admirou e admirou durante toda a vida é, na verdade, uma pessoa horrível. Às vezes não há justiça. Ser um trabalhador esforçado e bom no que faz não significa necessariamente que você será recompensado por isso. $500 não é muito dinheiro. Quando você compra um conjunto Tupperware de 8 peças, 4 delas são tampas. Que alguns amigos nunca foram realmente seus amigos. Pensei em crescer, me mudar, encontrar meu lugar no mundo adulto e basicamente mudar para o mundo cruzeiro. Agora estou na casa dos 40 e a merda é acento agudo confusa para caralho. Que trabalhar mais não significa receber mais ou ser promovido. Quando eu era criança pensava que os adultos tinham tudo planejado e mal podia esperar para crescer para poder ser como eles. Um erro idiota e tudo poderia acabar. Para mim foi perceber que a mentalidade do ensino médio nas pessoas nunca acaba, veja isso em pessoas de 60 anos no Facebook agora. Que ir para a faculdade e tirar nota 9 a 5 não seria a experiência divertida, criativa e cheia de café com leite que as comédias românticas gostariam que você acreditasse. Percebendo que não podemos comer McDonald's porque há comida no freezer. Aquele período em que seu relacionamento muda é seus pais procuram você em busca de respostas e conselhos, em vez de serem eles quem tem todas as respostas. Trabalhando em tempo integral e estando muito esgotado para perseguir seu sonho real. Qual foi a coisa mais estranha que você fez e que só poderia contar às pessoas anonimamente? Baixei o Grindr BC e pensei que talvez fosse gay, mas depois que alguns caras começaram a me enviar mensagens pensei, isso é gay para caralho, e apaguei. Uma vez, saí por volta das 2 da manhã e coloquei o bocal da mangueira de jardim no meu traseiro e borrifei um pouco de água nele, depois peidei no gramado. Basicamente fiz um enema com uma mangueira de jardim. Fiz isso porque estava entediado. Meu vizinho me viu e contou para meu pai, na época morava em casa. Uma vez saí do metrô em Nova York e cheguei muito cedo para um compromisso. Então escolhi um cara aleatório e apenas o segui a pé por uns 30 minutos, fingindo que era um detetive particular ou algo assim. Sempre ficava cerca de meio quarteirão atrás. Ele virou para um lado e para o outro e finalmente entrou em um prédio onde eu morava 9 anos antes. Foi estranho, e eu também. Eu me masturbei com alguns sons sensuais que pensei que fossem meu vizinho transando com uma garota gostosa, o que ele fazia muito, mas na verdade era a filha adulta gravemente deficiente de outro vizinho, autista de funcionamento muito baixo. Eu acho que estava fazendo barulho. Ele costumava ficar no quintal deles e verbalizava com grunhidos e gemidos que eu interpretava erroneamente como gemidos sensuais. Fui extremamente isolado socialmente quando criança e tentei fazer amizade com os coiotes que viviam na floresta perto de nossa casa. Peguei uma em uma armadilha, alimentei-a e guardei-a. Eu queria um amigo. Minha esposa e sua melhor amiga me pegaram bêbados uma festa da fraternidade. Aí me ajudaram a cagar no banheiro, limparam minha bunda e depois me deram banho e me colocaram nua na cama. Não me lembro de nada disso. Durante todo o ensino médio, havia alguém que colocava cachorros demoníacos desembrulhados nos dispensadores de papel higiênico dos banheiros para que quando você puxasse o papel higiênico, o cachorro demoníaco caísse em sua mão. Tivemos que fazer uma assembleia sobre isso. Essa pessoa, era eu. Roubei mais de 1000 hóstias da igreja porque gostei muito das hóstias de comunhão e não sabia onde mais consegui-las. Eu me senti realmente abençoado e amaldiçoado por um longo tempo. Eu encontrei um rato morto em um campo quando era mais jovem e o beijei porque queria me despedir. Minha gata me treinou para dar carona pela casa pulando em meu ombro. Eu a levo até o olho mágico da porta, ela olha, na verdade, tem um elefante pendurado com um sino que minha esposa tem uma decoração, ela olha e eu cheiro. Eu a levo até a porta dos fundos para dar uma olhada por um minuto, é o vidro, então eu a deixo no poste para arranhar o gato e ela pula. Ela ronrona como uma aberração o tempo todo. É adorável, fazemos isso várias vezes ao dia. Juntei sementes de maçã porque ouvi dizer que continham cianeto quando eu estava tentando encontrar maneiras de me recuperar. Ajudei meu parceiro a ficar ileso após uma cirurgia. Não tenho certeza se algum dia teria sucesso na área médica. Raw Dog dei uma igreja, éramos voluntários para a missa e trancou os olhos com a estátua de Jesus no meio da porca. Fiz sexo com a mãe de uma namorada em potencial enquanto a perspectiva desmaiava depois de uma festa em casa. Eu estava bêbado, ela estava bêbada, a mãe estava bêbada, o pai dela não estava na foto. Editar para responder perguntas. Sim, namoramos depois, até ficamos noivos por um tempo até que decidi que era hora de diminuir a bebida e as festas. Quebrei meu coração ao terminar com ela, mas eu precisava crescer e largar a bebida. Ela faleceu talvez um ano depois. Ela e seu novo namorado morreram em um único acidente de carro em uma estrada secundária. Beber estava envolvido. Eu nunca vou deixar o que aconteceu entre a mãe dela e eu naquela noite por respeito à memória dela. Ainda sinto sua falta, Val. Eu estava bêbado uma vez, muito tempo atrás quando eu era tão jovem, fiz xixi em pé no vaso sanitário e mostrei para minha paixão dizendo, ei, eu também posso fazer isso. Nós namoramos por 2 anos depois disso. Tive um bebê de cesariana e não tomei amaciantes de fezes, descobri da maneira mais difícil que deveria. Uma vez fiz sexo com uma salada, não, isto não é uma piada. Eu era um pré-adolescente muito excitado e confuso.
Se você fosse desafiado a consumir 20.000 calorias em um único dia, ganharia $1 bilhão. Como você pode conseguir isso? Eu iria para a fábrica de cheesecake e jantaria normalmente com sobremesa. A resposta correta aqui é beber uma garrafa de azeite e cagar 5 minutos depois que eles lhe entregarem o dinheiro. Batidos. Definitivamente batidos. Lembro-me de uma vez ter comido uma ração de sobrevivência feita para ser tão densa em calorias quanto possível. Tinha a textura de açúcar gorduroso e tinha gosto de biscoito de canela, embora fossem pesados no estômago pelo grande volume, tenho certeza de que poderia comer 20.000 calorias deles em um dia. A fábrica de cheesecake é sua trufa de chocolate branco e framboesa, C1 Year Old Male 930 calorias por fatia, então 10 fatias disso mais um Big Mac. Qual foi a coisa mais estranha que alguém lhe disse casualmente, como se fosse totalmente normal? Eu estava conversando com uma mulher na fila do caixa do supermercado e ela comentou que havia perdido muito peso, que estava no assunto. Como preciso perder peso? Perguntei como ela fez isso. Ela disse que seu marido, agora ex, a envenenou com anticongelante durante um período de tempo. Ela mal sobreviveu. Eu não tinha certeza do que dizer. Então disse que não achava que tentaria esse método de perda de peso. Ela riu. Um cara homofóbico que conheço. Ser gay é uma escolha. Eu disse algo como, ok, escolha ser gay por um dia, uma hora, um único minuto, se puder. Cara, isso é fácil. Me sinto atraído por homens o tempo todo. Só escolho gostar só de garotas porque não sou gay. Meus pais brigam todos os dias e meu pai sai furioso hoje de manhã dizendo que ia pular na frente de um trem. Espero que ele volte antes de eu chegar em casa. Ele fez antes. Tive 12 DUI, 8 concussões e morri 2 vezes. Mal posso esperar até poder dirigir novamente. Desta vez vou levar a vida mais a sério, assim que tirar esta tornozeleira e minha licença de volta. Não sei qual foi a parte mais alarmante da frase. Um amigo meu estava me explicando porque teve que repetir o jardim de infância. Quando eu tinha 5 anos, estava no churrasco da família e não consegui encontrar meu pai. Procurei por toda parte e, finalmente, encontrei-o na garagem. Ele estava amarrado a uma cadeira e 2 de seus primos estavam espancando para caramba. Alguns dias depois, meu pai estava me levando para a escola e viu o M dos primos andando na rua. Ele parou, pulou do carro e atirou na cabeça do primo. Perdi muitos dias no jardim de infância por causa do julgamento de assassinato, então tive que repetir. Certa vez, um cara me contou como adorava a sensação de usar gesso, então ele mesmo colocava gesso por dias ou semanas a fio. Mesmo que isso significasse que ele não poderia dirigir e ficaria preso em casa o tempo todo. Ele usaria o tempo de férias apenas para usar gesso completo nas pernas e nos braços. Estou parado em uma esquina no meio da cidade escrevendo uma mensagem de texto. Ouço essa mulher começar a reclamar e delirar, não presto atenção até acento agudo ouvi-la dizer, seu maldito judeu. Eu olho para cima e ela começa a cantar, Juboy, Juboy, e aponta para mim como um valentão do jardim de infância. Estou confuso por vários motivos. Em primeiro lugar, ela está bem vestida, com um trenó de negócios, cabelos e sapatos bonitos e, em segundo lugar, nem sou judeu. Marido, 30, e eu estávamos empurrando o nosso carrinho de compras para fora do supermercado quando um homem aleatório que honestamente parecia um idiota, olhou para meu marido e disse, pegue meu chapéu, você vai precisar, você vai ficar carcamuito em breve. Obviamente meu marido não aceitou. Foi muito estranho da parte dele dizer porque meu marido tinha uma cabeça cheia de cabelos. 3 meses depois, meu marido foi diagnosticado como uma doença que o fez perder todo o cabelo. Estranha coincidência. Tinha uns 10 ou 11 anos e andava de transporte público e tinha um cara de 30 e poucos anos sentado ao meu lado me colocando, então estou no assento da janela e eles estão no assento do corredor, então estou preso e começo a falar sobre como ele simplesmente saiu da prisão por estuprar ao irmão e como você não deveria fazer isso só porque alguém te deixa com raiva. Contados de uma forma que eles pensavam que estavam transmitindo conselhos de vida realmente úteis. Foi tão surreal que nem percebi o quão perturbador era realmente a primeira recontagem da história. Eu conheço um cara, não nos falamos com frequência, mas devido a negócios nos cruzamos de vez em quando. Mais ou menos toda vez que conversamos, ele pergunta se estou pronto para o colapso social total que ocorrerá na próxima semana, ou terça-feira, ou no final do mês, e assim por diante. Eu apenas digo a ele que isso não vai acontecer. Ele geralmente pergunta sobre minha bola de cristal, então eu lembro que sempre estive certo. O que você sempre fez, mas depois descobriu que era nojento? Parece que a melhor pergunta teria sido com que frequência você troca os lençóis da cama? Toda a minha vida eu limpei minha escova de dente na toalha de mão para secar até minha irmã perguntar o que diabos eu estava fazendo. Quando criança, eu desenterrava pedaços de argila da caixa de areia local. Não era tão bom quanto Play-Doh, então eu o deixava de lado e continuava cavando. Talvez eu não tivesse um olfato muito bom naquela idade porque já estava na idade adulta quando percebi que provavelmente era merda de gato. Eu escolho o meu nariz, em particular, e depois lavo as mãos. Eu simplesmente não consigo lidar com o nariz entupido e meus dedos funcionam melhor do que um lenço de papel jamais poderia. Lavei meus absorventes durante toda a minha vida até os 30 anos. Ninguém me ensinou que eles não eram laváveis. Eu estupidamente pensei que eles eram como papel higiênico, um problema de encanamento caro e embaraçoso. Depois, nunca mais fiz isso. Não lavar roupas recém-compradas. Não lavar atrás das orelhas. Eu não costumava fechar a tampa do vaso sanitário antes de dar descarga.
Os artigos. Adoro comer as flores de mandioca branca crocantes do meu quintal. Comi-os durante anos antes de descobrir que existem pequenos vermes cerosos brancos que vivem nas flores e se misturam. Eu como outros insetos, minhocas e outras coisas, mas não cru, então comecei a lavá-los das flores. Antes de comê-los, aprendi que as flores não são tão nozes, crocantes e deliciosas sem as minhocas, então agora deixo-as dentro. Não escovar os dentes quando acordo. Eu só escovava os dentes depois do café da manhã e raramente tomava café da manhã. Então, na maioria dos dias, eu só escovava os dentes à noite. Pensei, bem, escovei ontem à noite e não comi nada desde então porque deveria escovar novamente. Então aprendi sobre todas as bactérias que se alimentam dos pedacinhos de comida deixados em seus dentes e literalmente expelem gases e fezes em sua boca à acento grave medida que os consomem. E é isso que causa um péssimo hálito matinal. Então eu tenho essa imagem mental de cocó de bactérias e peidos cobrindo minha boca e tenho escovado todas as manhãs desde então, independentemente de tomar café da manhã ou não. Quando eu tinha 5 ou 6 anos adorava ir ao supermercado com minha mãe porque as mesas de vegetais, frutas e carnes sempre tinham um melhor gelo para mastigar. Eu costumava cagar, limpava um pouco, mas se demorasse muito eu enfiava um maço de TP na bunda e cuidava disso depois. Editar, estou atrasado esta manhã, talvez tenha que fazer isso hoje. Roer as unhas. Não faço isso há décadas, mas era uma vez. Eu uso meu brinco para raspar a sujeira debaixo das unhas e depois coloco o brinco de volta na orelha. Como asiático, sempre fui ensinado a jogar papel higiênico usado na lixeira. Foi só quando eu fiz uma viagem escolar para a Itália que o acompanhante mencionou a todos: o sistema de encanamento aqui não é tão bom quanto o dos Estados Unidos, então vocês vão ter que jogá-lo na lixeira, e todos disseram, eca. Foi aí que descobri que era nojento jogar papel higiênico na lixeira, já que o problema era que você basicamente tinha pedaços de merda espalhados na lixeira.